Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos estudar hoje o tópico 2 da lição 8, que será ministrado no dia 25 de maio de 2025. Tem como título Uma lição de humildade. O texto áureo, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, versículo 15. E a verdade prática, a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual cristão. O objetivo do tópico 2, que nós vamos estudar hoje, é correlacionar a humildade com o autoconhecimento. Item 2, tópico 2. Humildade implica autoconhecimento. 2.1. Conhecendo a própria natureza. Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. João capítulo 13, versículo 3. Neste contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo, para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Aqui o comentarista diz que Jesus sabia que o Pai tinha colocado tudo nas suas mãos e que ele havia saído do Pai e que ele voltava para o Pai. Ele sabia disso tudo, estava consciente disso tudo, ele tinha o autoconhecimento, mas mesmo assim, como diz depois, ele não se aferrou a isso, ele não julgou isso como usurpação, algo que ele devia se apegar. Ele abriu mão desse posicionamento para assumir um posicionamento de humildade. Aqui está falando, nesse contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo, para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. É aquilo que nós vimos aqui no tópico 1.3, a mudança de paradigma. A mudança de paradigma era que o servo lavasse o pé do Senhor. Aqui o Senhor está lavando o pé do servo, o pé dos apóstolos, os pés dos apóstolos. Então houve uma mudança de paradigma, houve uma mudança de modelo, do modelo a ser seguido. Dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar. Frequentemente preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Eu vos dei o exemplo. João capítulo 13, versículo 15. 2.2. O exemplo deixado por Jesus. Pense no Verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. Ele abdicou, Abdicar é abrir mão, O imperador Dom Pedro I abdicou do trono, não foi isso? Lá na história, quer dizer, ele abandonou, ele deixou o trono. Então aqui Jesus, ele abdicou da sua majestade, ele deixou aquela glória que ele vivia para se fazer homem aqui na terra, para o Verbo se fez carne. Então pense no Verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica de sua majestade para viver a experiência humana. Como menciona o Evangelho, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João capítulo 5, versículo 30. Assim sendo, enquanto Verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés, onde estava o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns. À luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-se à liderança dos nossos irmãos.
Desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural. Então, aqui novamente lendo, à luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-se à liderança dos nossos irmãos. Desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural. A gente abrir mão da nossa vontade e aceitar a vontade divina, devia ser algo natural. A gente não deveria resistir a isso. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Por isso mesmo o apóstolo Paulo faz este apelo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Ou seja, ele sabendo que ele era Deus, ele não se apegou a isso. Mesmo ele sabendo que ele era Deus, ele foi humilde. Mesmo ele sabendo que ele era Deus, ele optou por servir. Número 3. O maior no reino de Deus. O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Contudo, ele, sendo Deus e não reivindicando igualdade com Deus, ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após sua partida. No reino de Deus prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço. Nunca egoísmo ou interesses pessoais. Sinopse 2. A virtude da humildade possibilita-nos reconhecer as nossas limitações e, dessa forma, evitar a armadilha da soberba. É uma virtude, né? Humildade é uma virtude que a gente deve cultivar. E na nossa natureza humana é difícil. Temos que ter essa consciência de que é difícil, mas é possível, é possível. Precisamos nos doutrinar de acordo com a palavra de Deus, ver o ensino de Jesus e pedir a ajuda ao Espírito Santo. Precisamos ter uma vida na plenitude do Espírito Santo e assim nós conseguiremos fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Compartilhe esse estudo com irmãos e amigos, com todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus e com os irmãos que estão estudando esta revista. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.